Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Julie Panceira e hoje eu vou falar de um assunto não muito legal, mas muito importante. Esse último final de semana aconteceu aqui em São Paulo a meia maratona de Sampa, meia de Sampa, e infelizmente aconteceu uma fatalidade onde um corredor faleceu durante a prova e é sobre isso que a gente precisa conversar. Bom, então sobre o acontecido na meia de Sampa. Aparentemente, esse corredor de 52 anos, experiente, ele teve um mal súbito, caiu no chão durante por volta do quilômetro 19 e os próprios participantes começaram a ajudar. Aparentemente, uma moça que era enfermeira e estava correndo tentou fazer reanimação e começaram a procurar ajuda. As testemunhas dizem que demorou 30 minutos para a ambulância chegar lá, o que é completamente absurdo, tá? E isso pode ser determinante entre esse paciente viver ou morrer. Então, a organização precisa estar muito preparada para chegar rapidamente em qualquer parte do percurso para atender qualquer eventual fatalidade ou qualquer pessoa passando mal. Não pode jamais, em hipótese alguma, esperar 30 minutos para chegar lá. A organização disse que não, que eles chegaram em 7 a 10 minutos. As testemunhas dizem que demorou 30 minutos, né? E o que acontece? Esse paciente caiu por volta do quilômetro 19, aparentemente um corredor já experiente e com os seus exames em dia. Então, o que aconteceu? A gente não tem como saber aqui, eu não conhecia o paciente, a família não deu detalhes, não sabemos se realmente esses exames estavam recentes, há quanto tempo ele não fazia um check-up com o cardiologista, como estavam as outras questões hormonais dele. Então, essa fatalidade ela vem para abrir um alerta aqui no mundo da corrida. O esporte, ele salva, o esporte, ele resolve muitos dos nossos problemas, porém, tudo que é feito de forma exagerada e irresponsável pode trazer problemas, tá? Então, é aquele velho ditado, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O que a gente tem hoje, o que eu vejo muito hoje, principalmente nas redes sociais? Pessoas querendo se superar, então eu preciso fazer uma meia maratona, eu preciso fazer uma maratona, eu comecei a correr ontem, mas a semana que vem eu vou fazer uma maratona, porque eu posso, porque eu quero. Não funciona assim, o nosso corpo tem limites. Tá? Então, o esporte saudável, e é isso que eu sempre falo, gente, a corrida saudável não é a maratona, tá? E eu vou servir aqui de advogado, porque eu gosto muito de correr maratona, eu já fiz 7 maratonas, mas eu tenho consciência de que isso não é o lado saudável do esporte. O lado saudável da corrida é aquele que vai te trazer mais benefícios metabólicos, benefícios neurológicos, hormonais, vai diminuir sua glicemia, seu colesterol, vai te dar bem-estar, vai fazer você dormir melhor, vai diminuir o seu risco cardiovascular. A corrida que vai trazer estes benefícios é a corrida de 5 a 10 quilômetros, um dia sim, um dia não, ou 5 quilômetros todos os dias, e uma corrida em intensidade moderada. De vez em quando faz uma intensidade mais alta, mas a corrida saudável é aquela que até 10 quilômetros em intensidade moderada. Nós gostamos de nos desafiar, nós gostamos de ir além, mas a gente precisa ter consciência de que isso deve ser feito de vez em quando e sob supervisão. E quando a gente está muito bem preparado. Um atleta, para chegar ao ponto de fazer maratona, meia maratona, ele precisa
ter uma base na corrida, ele precisa estar correndo a um determinado tempo para que o corpo dele esteja acostumado e preparado para aquele esforço durante tanto tempo, por aquele tempo prolongado. O que a gente tem visto hoje, principalmente com muitos influencers de corrida, a gente não vê muito com os influencers mais antigos, porque, né, há 10 anos atrás, na minha época do Sérgio, do Gustavo, isso não era desse jeito. A pessoa entrava na corrida e ela demorava um tempo aí para estar pronta para fazer uma maratona, uma meia maratona, e isso ia acontecendo naturalmente de leve. Hoje em dia a gente está vendo o pessoal com uma gana de ter o que mostrar, de ter o que falar, e aí eles comecei a correr ontem e agora 2 meses depois eu vou fazer uma maratona. E aí isso incentiva, às vezes tem boa intenção em fazer com que os seguidores se motivem e queiram se superar também, mas é perigoso para ele mesmo e é perigoso para as pessoas que ele está incentivando. Porque não funciona assim, né? Maratona não é para qualquer um, não é para ser feito se você não tem nenhuma experiência. Você precisa, sim, é uma coisa que demanda envolve gasto e investimento, porque você vai se envolver e treinar para distâncias muito longas, então isso é desgastante para o seu corpo, então você precisa fazer consultas com cardiologista, com endocrinologista, provavelmente com um ortopedista, porque você pode se lesionar no meio do caminho, você vai se lesionar, às vezes você precisa fazer sessões de fisioterapia, você precisa de um treinador, tá? Existem pessoas que fazem maratonas e meia maratona sem treinadores? Existem, mas os seus riscos são mais altos. Por quê? Porque o treinador ele vai ver a sua capacidade, ele vai adaptar os seus treinos à sua necessidade, à sua capacidade, ele vai subir o volume conforme você pode. Se ele perceber que você não pode, ele vai puxar o seu freio. É para isso que serve um treinador, tá? E é para isso que você precisa fazer os exames com o seu cardiologista, você precisa fazer no mínimo um teste ergométrico. Eu geralmente solicito muitos outros exames para os meus pacientes, e eu tenho pacientes que vieram com alterações nos exames cardiológicos e que eu falei assim: olha, você não pode fazer uma maratona, você não vai fazer uma meia maratona, você vai fazer atividades físicas leves, você vai fazer atividades físicas, mas você vai ser leve e moderada por conta das alterações que tiveram nos seus exames, e isso protege você de fatalidades, né? Todo esse cuidado protege você de fatalidades. Você ser uma pessoa moderada te protege, tá? Você pode falar assim: não, mas eu tenho o sonho de fazer uma prova mais intensa, de quebrar os meus limites, fazer os meus recordes. Tudo bem, planeja isso, se prepare, são anos de preparação, tem acompanhamento de profissionais qualificados para te ajudar a fazer isso de forma segura. Quando você vê os atletas profissionais, você não vê o que está por trás daquele sucesso no esporte que ele tem. É muito esforço, é muito treino, muitos anos de treino e muitos profissionais envolvidos nesse processo para garantir que aquela pessoa tenha a performance e o cuidado que ele precisa. E durante uma prova, e nós amadores não temos todo esse suporte, então a gente precisa ter um cuidado um pouquinho maior. E durante uma meia maratona e uma maratona, se você não tem todo esse suporte, se você não tem um nutricionista para te orientar na sua alimentação, se você não tem um médico para te orientar, o treinador, você vai acabar pecando na suplementação, na hidratação durante a prova, na alimentação antes ou depois da prova, na intensidade do seu esforço. Tudo isso tem que ser muito bem planejado e orientado, por caso contrário, você corre riscos. Você corre riscos de talvez fazer um esforço mais intenso do que o seu corpo está preparado, você corre riscos de não abastecer o seu corpo da forma adequada e isso pode trazer consequências graves. Você corre o risco de desidratar no meio de uma prova, existem diversas situações que podem acontecer. A gente tem inclusive alguns estudos publicados no New England Journal of Medicine
que analisou atletas amadores, corredores amadores de maratona e a proporção de mortes que acontecem durante esse tipo de prova. E num período de 10 anos, eles identificaram 59 mortes súbitas em aproximadamente, num grupo de aproximadamente 11 mil corredores. Em um grupo de aproximadamente 11 milhões de corredores. Ou seja, é um percentual baixo? É um percentual baixo, graças a Deus. Mas acontece, tá? E a maioria dessas mortes aconteceram em homens, com idades que variam em torno de 43, 44 anos e por cardiomiopatia hipertrófica, tá? Existem outros trabalhos também. Ele foi publicado no Jornal de Cardiologia Americano e ele analisou os eventos de mortes súbitas em triatletas. Em triatlon, esse número já é maior, esse percentual é maior. Eles analisaram, foram aproximadamente 135 mortes em um número de 4,7 milhões de participantes. Então é um percentual mais alto. Essas mortes geralmente acontecem na natação e o mais comum por doenças cardíacas não diagnosticadas previamente. Ou seja, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se esses pacientes tivessem feito os seus exames e os seus acompanhamentos com os profissionais que eles deveriam. E é aqui que eu quero abrir, essa grande ponto desse vídeo, entendem? O cuidado, porque a gente gosta de se aventurar, a gente gosta de se superar, porém a gente precisa fazer isso com responsabilidade. E ter responsabilidade é o quê? Ir no médico, fazer os seus exames, seguir a planilha do seu treinador, realmente, obedecer os seus limites, respeitar qualquer mal-estar que você começar a sentir. O seu corpo, ele te dá sinais de que as coisas não estão bem, quando ele faz você se sentir mal, quando ele faz você ter dores e mal-estar. Isso é um sinal, uma forma do seu corpo falar assim, olha, algo não está bem, para. Entende? Então a gente precisa começar a respeitar o nosso corpo também e tomar os cuidados que precisam ser tomados. E que a gente tenha mais responsabilidade nos nossos conteúdos, né? O pessoal todo que gosta de postar sobre corrida, e que a gente aprenda a respeitar os nossos limites também. Então, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu queria passar aqui hoje. Existem riscos, o esporte é maravilhoso, ele salva vidas, mas a gente precisa saber também respeitar os nossos limites e fazer isso com responsabilidade. E eu espero que vocês tenham entendido. Eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Com os corredores ou com as pessoas que gostam de praticar esportes, para que essas pessoas entendam a importância. Se você está com seus exames atrasados, marque uma consulta com o seu médico, com o seu cardiologista, com o seu endocrinologista, com o seu médico do esporte e comece a se cuidar. A prevenção é a forma mais fácil de você viver bem e com saúde. Não é tratando doenças, não é tratando problemas depois que eles aparecem, é prevenindo com que eles apareçam. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que eu estou aqui, é isso que eu faço com os meus pacientes. Eu tenho um trabalho muito forte de prevenção e também eu tento reverter algumas situações com os meus pacientes e eu uso muito o esporte. O esporte é inegociável aqui comigo, eu falo para os pacientes, eu não negocio atividade física, você tem que fazer, mas uma coisa que eu também sempre falo, se você é meu paciente, você pode comprovar, eu falo, você não precisa virar atleta profissional. Aliás, eu nem quero que você vire atleta profissional, porque o atleta profissional não é saudável, ele já passou do ponto, entendeu? Então, assim, uma atividade moderada, leve, de vez em quando intensa, é saudável, respeitando os nossos limites e com os cuidados que devem ser feitos e bem orientada. Então, é isso que eu queria falar. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, deixe suas dúvidas aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e vamos continuar correndo para sempre, porém com segurança. Um beijo, tchau e até semana que vem.